E aí, Camila? Mulher rica! Pera aí, deixa eu só colocar aqui no edital aqui, que eu já perdi aqui. Minha nossa. Camila, tu tá por onde, mulher? Tu já assumiu qual dos 300 concursos que tu passou? Pera aí, pessoal, tô só abrindo aqui o edital, tá? Pra gente começar a comentar. Vou esperar também a Antonizete entrar pra ela conversar um pouquinho com vocês sobre aquela parte o cão de administração geral. Darlan, governador, tá doido? Quarentena, meu amor. Tá no TRT, né, Camila? Já já chama, mulher. Aí tu sai da minha frente do TRF. Deus benza. Menino, cadê esse edital, Jesus? Achei. E aí, o Ângelo. O pessoal tá entrando aí. Cadê a Tonizete? Tô esperando ela pra gente comentar o edital, tá? Assembleia Legislativa, gente, saindo no primeiro dia da quarentena, né? Ninguém merece. Mas é isso aí. Boa noite, pessoal. Tô só colocando aqui na parte do conteúdo programático. Pronto, bora lá. Deixa eu ajeitar aqui. Bom, pessoal, então eu agendei essa live aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre... Já vou pegar todas as dicas para implementar... Ô, mulher! Pra tu fazer o quê, Camila, mulher, com essas dicas? Se tu já tá vendendo dica. Sim, vamos lá. Então, quem acompanhou o edital aí da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará pegou todo mundo não de surpresa, mas eu digo assim, numa semana bem conturbada, né? O país parando, o mundo parando, e aí dia 16 de março saiu o edital aí da Assembleia Legislativa, tá? Nível médio e nível superior. Lógico que AFO ia cair para os cargos de superior, administração, contábeis, e eu estava justamente aguardando porque eu estava ansioso para saber se ia cair para nível médio, tá? Aí a gente vai comentar daqui a pouco com vocês, cargo a cargo, tá bom? Então vamos começar logo aqui com o edital. Boa noite para quem tá chegando agora, tá? Juliana, Antonizete. Ah, Antonizete, fica aí, viu? Daqui a pouco eu te coloco aqui dentro para tu falar um pouquinho da tua parte de administração e vender teu peixe aí um pouquinho, tá certo? Deixa eu só falar aqui um pouquinho de AFO para os meninos, que aí eu te coloco aqui. Com certeza, vou falar, viu, Camila? Vamos lá. Primeiros cargos, tá, gente? Vamos lá. Para nível superior, tá? Nível superior, a gente tem analista legislativo, área administração, arquitetura e urbanismo, biblioteconomia, ciências contábeis, ciências econômicas, consultoria técnica e legislativa, controle interno, design gráfico. A gente tem diversos cargos, mas alguns cargos que servem que exigem somente graduação em qualquer área, tá certo? E a AFO vai justamente nesses cargos, tá certo, gente? Então, vamos logo aqui para o primeiro cargo que cobra AFO. Ó, eu tô aqui na parte de conhecimentos específicos, preste atenção. E aí, Alex, chegou bem na hora, tá? Vai ter material específico para a Assembleia Legislativa? Sim, o meu material já está completo. E é assim, ele é bem focado na Banca CESP, tá? Como o edital é da Banca CESP, já está super atualizado. As provas que aconteceram há domingos atrás já está comentada na pasta de provas comentadas, tá certo? Então no finalzinho eu falo aqui um pouquinho sobre o material, tá certo? Então vamos começar logo com os cargos. Eu estou aqui no cargo de analista área administração, tá certo? Esse cargo aqui é o que exige graduação em administração, tá certo, gente? A gente vai já passar por os cargos de nível superior em qualquer área, tá bom? Então, para a área administração, gente, geralmente
a parte de AFO vem bem pesada e completa, tá certo? Então, assim, o que diferencia o conteúdo programático de AFO de um edital de administrador para um analista qualquer graduação, às vezes para a CESP são uns 2 ou 3 tópicos, tá certo? Geralmente, os de administrador cobra a emenda constitucional número 95, que é a emenda do teto de gastos, tá certo? Antes, até mais ou menos 2017, CESP só cobrava sistema de planejamento e orçamento, né? Sistema de planejamento, o orçamento federal, que é a lei 10.180 só para administrador. Agora, gente, está caindo até para nível médio, tá? Quem fez as últimas provas de nível médio aí, MPU, IFAM, tá certo? Deu para notar que CESP não tá mais nivelando por baixo em AFO, não, tá? Tá pegando pesado mesmo. Então, eu vou comentar essa parte de AFO para analista superior em administração, que é administrador, que ele é o mais completo, tá? Então, ele aborda todos os tópicos dos outros cargos, tá certo? Então, esse é o mais geralzão. Daqui a pouco eu vou para a parte dos analistas, qualquer graduação, e aí eu comento se tem uma redução ou teve algum aumento, que dificilmente tem, tá certo? Então vamos lá. Para administrador, CESP, gente, vem repetindo esse edital, já está com mais de um ano, tá certo? Até a ordem dos conteúdos. Então vamos lá. Função do governo. Gente, aquela parte inicial do conteúdo, né? Que você tem que estudar a evolução do orçamento, a função econômica do governo, alocativa, distributiva, estabilizadora, aquela parte bem de finanças públicas mesmo, que é dada logo no começo do curso, tá certo? Meu material, capítulo 1, já mata de cara esses tópicos iniciais do edital, tá certo? Então, funções do governo, aí ele ainda coloca, bem específico, políticas econômicas governamentais, alocativa, distributiva e estabilizadora. Logo em seguida, gente, CESP já parte para um tópico, planejamento orçamentário. Aí ele traz os 3 instrumentos de planejamento, PPA, LDO e LOA, tá? Quem acompanha meu material, quem estuda comigo no presencial, sabe. Essa é a segunda aula do curso, é o segundo capítulo do PDF, tá certo? Então são as 3 leis orçamentárias. E aí a gente entra tanto na parte constitucional, artigos 165 a 169 da Constituição, como a gente entra nos manuais, tá? Daqui a pouco, gente, eu vou explicar para vocês como estudar essa parte de AFO com os manuais. Tá certo? Para não se desesperar. Professor, estudo o quê? Começo por onde? Por qual lei? E depois eu vou pro manual e o que é que eu faço? Calma, eu vou já explicar direitinho. Deixa eu terminar ponto a ponto que eu vou falar sobre isso, tá certo? Saindo das 3 leis orçamentárias, aí o CESP trouxe Orçamento Público no Brasil. Aí ainda trouxe assim os títulos da Lei 4.320. Ela resolveu facilitar. Porque geralmente ela traz assim, Lei 4.320... e suas alterações, aí coloca lá, o aluno tem que estudar tudo. E quem faz prova de contador, por exemplo, sabe que aquela parte final da 4.320 ela é bem específica para analista ciências contábeis, tá certo? Contador. Então fica meio que perdido, eu estudo ou eu não estudo, né? Então é quando eu estou dando aula para os alunos, quando eu estou falando justamente dessa lei, eu sempre falo, gente, parte de AFO a gente vai até mais ou menos o artigo 92, 93, 95 da 4.320. Como a CESP já trouxe os títulos, ela já facilitou o nosso jogo. Tá certo? Logo depois, a CESP resolveu enxugar mais o edital, tá? Ela trouxe assim, classificações orçamentárias, receita e despesa. Gente, uma frase minúscula, mas aí tem um mundo de disciplina, né, de conteúdo. Então, a gente vai entrar na parte de receita, todas as classificações, sejam elas as classificações doutrinárias, as classificações dos manuais, a classificação do manual de contabilidade, do MTO, tá certo? Então, receita, quando ele fala aí, gente, ele está trazendo, simplesmente tudo. Classificações, etapas ou estágios da receita, e eu ainda incluo aí, gente, dívida ativa, por mais que não esteja expresso aqui, tá certo? Estou vendo aqui que não está expresso, mas eu já incluo também dívida ativa. Não deixem de estudar dívida ativa quando vocês estiverem estudando receita. Porque CESP trouxe esse edital mais enxuto no que eu digo os termos do conteúdo programático. Não é em questão de dimensão de edital, tá? O edital continua cobrando tudo de AFO. Só que assim, o conteúdo programático está com os termos mais enxutos. Tá certo? Oi, Dália! Oi, pessoal, todo mundo que está entrando aí. Estou comentando aqui a parte de AFO
conteúdo programático da Assembleia Legislativa, tá? Para quem está chegando depois. Então, saindo de classificações orçamentárias, receita e despesa, CESP traz o seguinte: ciclo orçamentário. Tranquilo, né, gente? Essa parte, ó, uma aulinha rápida do meu material, é o capítulo 4 do meu material, tá? Só tomar cuidado com a questão do ciclo orçamentário reduzido, do ciclo orçamentário ampliado e tomar muito cuidado e estudar com atenção a segunda etapa do ciclo, que é a etapa de quê, gente? A etapa da aprovação, né? Da votação, da discussão. Por quê? Porque é lá que acontecem as emendas ao projeto de lei orçamentária anual. E para quem está acompanhando as novidades legislativas em constitucional, em AFO, tá vendo que a gente já tem aí a emenda constitucional até a número 105, tá certo? Então a gente tem a emenda constitucional voltada para o orçamento impositivo, saiu a emenda número 102, saiu a emenda número 100, saiu a emenda número 105. Todas dizem respeito à AFO, tá certo? Principalmente no que fala de orçamento impositivo, tá bom? Já puxando o gancho aqui, quem está acompanhando aí a evolução das novidades legislativas sabe que o orçamento ele é impositivo onde? Nas emendas individuais parlamentares. Mas isso, gente, é uma emenda lá de 2015. Recentemente a gente teve uma ampliação dessa imposição, ou seja, o orçamento agora ele é um pouco mais impositivo. Ele também vale para quem? Para as emendas de bancada, tá certo? Emenda constitucional já bem recente, tá bom? Emenda constitucional número 100. E tivemos novidades também no que diz respeito à LOA e à LDO, tá certo? Vou já falar sobre isso. Saindo de ciclo orçamentário, aí a CESP traz execução orçamentária e financeira, estágios e execução da receita e da despesa. Como eu já tinha falado, né? Ele trouxe classificações orçamentárias da receita e da despesa e agora ela está incluindo quem? As etapas da execução da receita e da despesa. Não esqueçam de incluir, gente, dívida ativa, tá certo? Não esqueçam, porque CESP cobra em toda a prova. Saindo dessa parte, CESP trouxe assim, Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Lei Complementar número 101 de 2000 e suas alterações. Aí ela ainda foi boazinha nessa parte, porque ela traz princípios, conceitos, planejamento, renúncia de receita, geração de despesa, transferência voluntária, destinação de recursos para o setor privado, transparência, prestação de contas e fiscalização da gestão fiscal. Então, gente, vocês vão estudar exatamente os tópicos da LRF que ela está cobrando, tá? Vocês podem perceber que ela não cobrou aqui dívida e endividamento, tá? Que é uma parte bem mais pesada da Lei de Responsabilidade Fiscal, que costuma cair mais quando o edital traz direito financeiro, tá? Que é justamente aquela parte do artigo 29 ao 35 da LRF. Você saber o que é uma dívida consolidada, né? O que é uma dívida, o que é uma operação de crédito, o que é o refinanciamento da dívida, todas aquelas imposições sobre operação de crédito, qual é o ente que pode, qual é o que não pode, tá? Então, essa parte CESP deixou de fora. Então você vai estudar diretamente o que ela trouxe da Lei de Responsabilidade Fiscal. Recapitulando. Princípios, conceito e planejamento. Gente, princípios e conceito da Lei de Responsabilidade Fiscal é totalmente doutrinário, tá? É você entender qual foi o motivo de criação, o que levou o legislador a criar a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Isso aí, gente, está logo no artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Leia o artigo 1º, que vocês sabem exatamente qual é o objetivo de criação dessa lei complementar, tá certo? Os princípios da LRF, gente, muitos alunos perguntam para mim que é o seguinte, eles são princípios doutrinários. Alguns são expressos dentro da própria Lei de Responsabilidade Fiscal e outros é a própria doutrina que vai retirando de um artigo ou outro, tá certo? Então, alguns princípios que eu posso mencionar da Lei de Responsabilidade Fiscal. Princípio do planejamento, princípio da transparência, princípio da responsabilidade, tá certo? Princípio da gestão fiscal. Então, tudo isso, gente, você extrai diretamente do artigo 1º e dos capítulos da LRF, tá certo? Você tem transparência, responsabilidade, planejamento, geração de despesa, tá certo? Então, tudo isso a doutrina pode sim considerar como sendo princípio, mas é doutrinário, tá certo? Logo depois, gente, aí ela já traz renúncia de receita. Isso aí, gente, você tem que ir mesmo em cima. Artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? É você entender todas aquelas renúncias. Remissão, anistia, benefício, isenção, tá certo?
Tudo isso está lá no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, renúncia de receita. Logo em seguida, você pula para o 15, para o 16 e para o 17, que é onde traz a geração de despesa. A Lei de Responsabilidade Fiscal ela já traz o tópico lá, geração de despesa, e já traz os requisitos que o gestor público deve levar em consideração para se gerar uma despesa pública. Tá certo? Depois, gente, o edital já pula lá para transferências voluntárias. Artigo 25 e CESP ama, tá, gente? Só esse ano, CESP já cobrou 6 vezes transferências voluntárias, tá certo? Tá adorando cobrar. E é um tópicozinho que geralmente é aqueles artigos que ninguém lê, o pessoal deixa lá pro finalzinho, né? Transferência voluntária e destinação de recurso para o setor privado. Artigo 25 e artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E a parte de transparência, lá do artigo 48 ao 49A da Lei de Responsabilidade Fiscal. Cai sempre, gente. O que é instrumento de transparência para a Lei de Responsabilidade Fiscal? Tá lá no 48, tá certo? Logo em seguida você tem que estudar os relatórios. Relatório de gestão fiscal, relatório resumido de execução orçamentária. Tudo isso tá lá nos artigos 52 e 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tá certo? O problema, gente, desse edital que complicou, pelo menos para a parte de administrador, é aí, ó. Depois que ele termina a Lei de Responsabilidade Fiscal, olha o que é que o edital traz para administrador. Gestão fiscal, metas fiscais, riscos fiscais, critérios para limitação de empenho. Isso aí, gente, você vai estudar, além da Lei de Responsabilidade Fiscal, você vai estudar tópicos do anexo de meta fiscal e do anexo de riscos fiscais. Professor, mas isso não está dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, lá nos artigos 4º, que trata da LDO? Sim, mas você vai ter que aprofundar com algum material mais específico que sobre o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais, tá? Porque você vai precisar entender o que é o risco orçamentário, o que é o risco fiscal, tá? O que é o risco da dívida. Então, gente, são definições trazidas pela doutrina, alguns doutrinadores já estão colocando nos livros, que a Lei de Responsabilidade Fiscal ela não coloca de forma clara, de maneira expressa. Tá? Então, alguns artigos de legisladores e os livros já estão trazendo alguns capítulos voltados só para a gestão fiscal. Mas se você tiver perdido e não souber nem por onde começar, comecem estudando anexo de metas fiscais, anexo de riscos fiscais, que são aqueles anexos que acompanham a LDO, tá? Artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. E para fechar o edital, CESP colocou bem de cara, né? Novo regime fiscal. Emenda constitucional número 95, aquela emenda do teto de gasto, aquela polêmica toda de congelar o orçamento durante 20 anos, enfim, é justamente isso, tá certo? Conselho Estadual de Governança Fiscal, emenda constitucional estadual número 94 de 2018. Ou seja, CESP colocando aí também, além da emenda do teto de gasto do governo federal, colocou a emenda específica do estado do Ceará, tá certo? Então tome cuidado com isso daí. Aí, gente, não tem para onde correr. Dificilmente você vai achar em algum livro, em algum material. É abrir a emenda constitucional do estado do Ceará, 94 de 2018, e ir dando uma estudada comparando justamente com a emenda constitucional número 95. Então, primeiro estuda a 95, que é a federal do teto de gastos, depois você vai para a decoreba, letra de lei da emenda do estado do Ceará, tá certo? Então, gente, essa é a parte mais ampla de AFO, pelo menos do edital de administrador, tá certo? Vamos agora para o próximo cargo que cobra AFO e logo depois eu vou dar umas dicas de como é que você deve estudar cada assunto, mesclando teoria, né, doutrina, legislação e manuais, tá certo? Tá dando para acompanhar direitinho aí, gente? Antonizete, cadê tu, mulher? Aparece aí, que já... Deixa eu te colocar logo aqui ao vivo. Bora, cuida. Solicita aí para entrar, tá, Antonizete? Para tu trocar um papo também com o pessoal com a administração. Procurar aqui. Próximo cargo que cobra AFO. Contador, né, gente? Não é novidade. AFO, tá? Vem contabilidade pública e vem administração financeira e orçamentária. Mesma
Copiado e colado, gente, tá? Nenhuma diferença entre o edital de administrador e o edital de contador. Gente, se já tem tudo, tá cobrando tudo que pode, então não tem como um de contador ser menor, não é? Vou já falar, gente, alguns assuntos que de cara você já deve descartar aí, tá? Próximo cargo que cobra AFO. Analista legislativos, área Ciências Econômicas. Acabei de olhar aqui. Gente, eu tinha feito um PDF bem bonitinho, mas eu não consegui abrir aqui nesse computador, tá? Mas já tô vendo aqui. Consultor legislativo. Colocaram aí, né? Deixa eu ver se há alguma diferença no edital. Não. Mesmo edital, tá, gente? Igual. Como eu falei pra vocês lá no começo, gente. O de administrador costuma ser o maior. Administrador e contador, tá? Os dois estão iguais. Próximo cargo. Deve ser controle interno. Analista, controle interno. Tá certo? Mesmo edital. Copiado e colado. Tá, gente? E para nível médio, professor, vamos lá. Gente, cuidado aí, que para analista legislativo, controle interno, também tem definições de orçamento dentro da parte de microeconomia, tá certo? Na parte de finanças públicas, mas nada que não já seja estudado lá na parte de AFO. Deixa eu comentar um pouquinho sobre o nível médio. Tonizete, cadê tu, mulher? Aparece aí. Só um minutinho. Nível médio, vamos lá. Técnico legislativo. Quais são os conhecimentos específicos? Professor, o cargo de consultor técnico legislativo também cai AFO. Pronto, eu acabei de falar, tá? Igual também, não teve nenhuma diferença não. Eu comecei, Laís, comentando o de administrador e o de contador. Por quê? Porque geralmente são os conteúdos maiores e os outros é que retiram alguma parte. Mas eu tô vendo que ele tá repetindo tudo, tá certo? Tá tudo igual no de consultor. Para técnico legislativo, vem noções de administração pública, tá certo? Daqui a pouco, Antonizete entra aí na live para dar umas dicas para vocês. Noções de direito constitucional, noções de direito administrativo e AFO, né, gente? Só que CESP resolveu chamar de noções de orçamento público, tá? Então vamos comentar agora a parte de nível médio. Edital de nível médio, técnico legislativo, noções de orçamento público. Princípios, tá? Detalhe, gente. Não sei se vocês perceberam, lá nos cargos de analista não veio expresso princípios orçamentários. Agora vocês tomem cuidado, não deixem de estudar esse assunto. Principalmente para quem vai fazer as duas provas, tá? Ou para quem vai fazer só uma ou outra. Não deixa de estudar a parte de princípios lá para analista. Porque embora não esteja expresso, mas está lá. Conceito. Orçamento público no Brasil. Então, o examinador pode sim cobrar princípios orçamentários, mesmo que não esteja de maneira expressa lá na parte de analista, tá certo? Por que eu falo isso, gente? CESP vive cobrando sistema de planejamento e orçamento federal, lá da Lei 10.180, sem colocar a lei de maneira expressa. A gente entra com recurso e a banca não dá nem moral pra gente, tá certo? Então tomem cuidado com isso. Princípios orçamentários apareceu no edital de nível médio, mas não apareceu para nível superior. Mas não deixem de estudar esse tópico. Diretrizes orçamentárias para nível médio, isso é o que, gente? LDO, tá certo? É a mesma parte lá de analista, onde tem instrumentos de planejamento. Logo depois vem processo orçamentário. Professor, pelo amor de Deus, eu nunca vi no material que diabo é processo orçamentário. Gente, anota aí, é ciclo orçamentário, tá certo? Processo orçamentário é o ciclo orçamentário. Tá também no edital de analista, tá? Obrigado, Ju. Vocês, mulher, vocês que ficam me babando aí fica dando corda, aí já sabe, né? Saindo do processo orçamentário, que é o ciclo orçamentário, aí vem métodos, técnicas e instrumento do orçamento público. Normas legais aplicáveis. Gente, o que diabo é isso aí? Gente, capítulo 1 do meu material, tá certo? É a minha primeira aula também. E
caiu também lá na parte de analista, só que com outro termo. Lá na parte de analista apareceu o quê? Evolução do orçamento, não apareceu técnicas orçamentárias, mas é isso aí, tá? Métodos, técnicas e instrumentos do orçamento público. Quando ele coloca instrumentos, gente, PPA, LDO e LOA, tá certo? Cai sim, falando agora, viu, George? Tá aqui. Quando ele fala instrumentos do orçamento público para nível médio, é isso. PPA e LOA, porque ele já trouxe lá em cima diretrizes orçamentárias. Deu para entender aí, George? Eu tava falando justamente na hora que tu digitou e colocou aí, tá certo? Anaílos, daqui a pouco eu falo sobre o meu material, tá certo? Deixa eu logo explicar tudo aqui, para ficar só falando de vender, aí o pessoal foge. Tá bom? Oi, Felipe, e aí? Então, George, ficou clara a tua dúvida aí? George colocou assim, não cai PPA e LOA? Cai sim, onde tem instrumentos do orçamento público. Gente, a CESP tá bagunçando, né? O edital tá colocando os termos nada a ver. Coloca assim, diretrizes orçamentárias, aí depois coloca instrumentos do orçamento público. Gente, a mesma coisa, tá certo? Quem estuda instrumentos de planejamento e orçamento, né? Instrumentos de planejamento do governo federal, vai ter que estudar o PPA, a LDO e a LOA. Isso é o capítulo 2 do meu material, tá certo? Depois a CESP traz receita, categoria, fonte, estágio, dívida ativa. Tá vendo aqui? CESP para nível médio colocou de maneira expressa dívida ativa. Lá para analista ele não colocava dívida ativa de maneira expressa, mas eu não deixo de estudar, não deixo de ver com meus alunos dívida ativa dentro de receita, tá certo? Camila, métodos e técnicas, sim. Você estuda a evolução, né? Saindo lá do orçamento tradicional. Mas assim, CESP vai bem mais fundo, né? Não pode deixar de ver o PPBS, não pode deixar de ver orçamento participativo, o incremental, o orçamento por resultados, o novo orçamento de desempenho, tá certo? Métodos e técnicas é justamente isso, Camila. Fez bem você perguntar. Por isso que quando eu falei assim, métodos, técnicas, eu associei com aquela parte lá do conceitos, orçamento público no Brasil. Isso quando tem lá no edital de analista. É justamente essa parte aí, tá? Abraço, Felipe. Morgana, mulher. E o Rio continua lindo, né? Cheio de corona. Tá amarrado. Saindo da receita, despesa pública para nível médio. O que é que ela trouxe? Categoria, estágios. Igual a parte de analista, tá certo? O que foi que falaram aí? CESP gosta do base zero também. Ah, é? Agora sim, o bom do CESP quando ela cobra base zero é tipo, é muito preto no branco. Você identifica de cara, né? Felipe, você dá pra identificar de cara. Assim, no máximo, quando ela quer ir mais fundo, ela dá o quê? Como é que se diz? Um ponto positivo do base zero. Porque o base zero nem tudo é ruim. Quando eu tô dando aula, justamente eu falo assim, gente, o base zero, embora ele não tenha sido tão bem aplicado aqui, você pensa nele sendo um orçamento meio que inaplicável para planejamento de médio ou longo prazo. Mas nem tudo é ruim nele, né? O fato de você analisar todo ano gera ali um controle maior, né? Você pode até cortar gastos naquilo ali, mas assim, ele é de difícil aplicação, ele é caro. Resumindo, é isso. Mas quando a CESP quer falar um pouquinho de base zero, geralmente ela vem no feijão com arroz. Se ela quiser complicar, ela vai em algum ponto positivo do orçamento base zero, tá certo? Meu material tem isso e eu vivo postando também aqui no Instagram. Pronto, né, Camila? Sobre a tua dúvida, é isso mesmo. Métodos e técnicas é justamente a evolução do orçamento público, abrangendo toda aquela parte conceitual. Não deixa de ver aquela parte inicial, tá? Das finanças públicas, né? Função alocativa, função distributiva, função estabilizadora, aquela ideia do orçamento legislativo, do orçamento executivo, do orçamento misto, tá certo? É justamente essa parte aí. Pessoal, aqui vocês têm que tomar cuidado. Para nível médio, o CESP trouxe restos a pagar e despesas de exercícios anteriores, ou seja, restos a pagar e ideia. Professor, e aí, eu devo estudar isso para analista? Não. Porque se a CESP quisesse ter cobrado isso para analista, ela teria colocado de maneira expressa como ela colocou para nível médio. Se não tivesse aqui no edital de nível médio restos a pagar e ideia, eu aconselharia vocês a estudar para todos os cargos. Por quê? Porque quando a gente está estudando a execução orçamentária e financeira, que é um tópico que a CESP sempre traz no edital, tá? A gente está justamente na terceira fase do ciclo. Ou seja, a gente já tem a LOA aprovada e a gente está executando o orçamento.
Por que eu peço para os alunos estudarem isso se a banca não trouxer? Por quê? Porque durante o orçamento sendo executado, você está abrindo ali pagamento de despesas de exercícios anteriores. Você pode ter alguma despesa de restos a pagar que falta fazer a liquidação ou o pagamento. Então, gente, é isso que eu falo, tá? A banca CESP nem sempre ela é clara nos assuntos. Mas quando a gente compara um cargo com outro, a gente nota o que deve ou o que não deve ser incluído no seu estudo, tá certo? Então tome cuidado com isso. Restos a pagar, ideia, só foi cobrado para técnico, para nível médio, onde tem noções de orçamento público. Não veio para analista, tá certo? Analista trouxe sim o tópico, execução orçamentária e financeira. Cabe estudar restos a pagar, ideia. Gente, se você tiver com muito tempo sobrando, o que não vai ter, tá? Se você tiver com muita saúde, né? Se você ficar dentro de casa, aí você acrescenta lá no final, tá? Assim, mas só para aliviar a consciência, porque não tá expresso no edital de analista, tá certo? Professor José Maria, o bicho é fera, viu? Estudei muito com esse professor. Minha Nossa Senhora. Se garante, não? Abraços aí. Nívia, mulher, tu só quer saber do Rio. Não quer outra vida. Quem te viu, quem te vê, né? Comia coxinha comigo lá no Prime. A gente rachava o refrigerante. Hoje em dia não sai do Rio. A mulher não quer nem saber de Fortaleza. Deixa tá, bichinha. Tá certo, gente? Ficou claro essa parte, gente? Alguma dúvida com essa parte de restos a pagar? Ideia. Ah, Albert, olha aí. Tomei banho, viu? Depois da tua aula de fit dance. Deu pra suar. Gente, meu professor de fit dance tá assistindo a aula de afro. Não aguento, não. Vai dormir, peste. Tá no teletrabalho também, mulher. Trabalhando de casa, tá? Gente, coloca aí alguma dúvida com relação a restos a pagar ideia só para nível médio. Nível superior, não estuda essa parte. Só se você tiver com tempo sobrando, com saúde para dar e vender e sobreviver ao corona, aí você estuda essa parte, tá certo? Gente, nível médio, CESP não trouxe a emenda constitucional número 95, a emenda do teto de gastos, e nem cobrou a parte específica, né, que é a emenda constitucional número 94 do governo do estado do Ceará, tá certo? Então, as duas emendas não caem para nível médio, só cai para nível superior. Para compensar, você vai ter que estudar restos a pagar ideia, tá certo, gente? Já comentamos aí tanto a parte de analista, nível superior, como a parte de nível médio. Tem alguma dúvida, gente? Porque agora eu vou dar uns toques para vocês, como vocês devem estudar cada assunto, mesclando teoria, doutrina e os manuais, tá certo? Manual de contabilidade aplicado ao setor público e o MTO, tá certo? Vou já falar sobre o MTO 2021, gente, porque tá todo mundo desorientado, falando comigo, professor, não decorei nem o 19 e já tá no 21. Tenha calma, vou já falar sobre ele. Alguma dúvida aí, gente? Podemos ir para as técnicas, como vocês devem estudar essa parte de AFO. Como eu já estou no fim da edital, vou começar de baixo para cima. Já vou começar do de nível médio, tá certo? Samek, mulher, o que é que tu tá fazendo aqui? Vai estudar enfermagem? Ai, não te aguento não, viu, Samek? Podemos para as técnicas. Menino, cadê a Antonizete? Pelo amor de Deus, mulher. Onde eu consigo esses manuais? Vamos lá. Manual Técnico de Orçamento, MTO, e o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Você coloca lá no Google. MTO. Pronto, já vai ser direcionado direto para o site do CIOP, do governo federal. Lá você já baixa todas as versões dele, tá certo? Baixem o MTO 2020, gente. Não baixem o MTO 2021, porque ele ainda está em processo de elaboração, tá certo? Pronto, a Tonizete chegou, tá? Deixa eu aceitar aqui o dela. Espero, gente, que não fique caindo, porque eu fiz uma live comentando prova semana passada, e quando colocava os dois na mesma tela, aí ficava... Deu certo? Tá me vendo? Só o teu áudio que tá baixinho, tá? Deixa eu tentar. Quando divide assim, corta metade do meu cabelo da minha cabeça. Fica só a papada. Deus é mais. Gente, deixa eu falar aqui um pouquinho pra vocês, ó. Eu convidei a Maria Antonizete, tá, gente? Ela já passou aí nos 350 concursos, igual a Camila, tá?
Então, se tem um nome que vocês têm certeza que já viu no Diário Oficial, foi Camila Montenegro e Maria Antonizete. Porque essas duas aqui, meu filho, não tem condição, não. Inclusive, eu acho que elas colocaram até uns carros na OLX, não foi para vender? Acho que eu vi. Gente, por que que eu chamei ela? Além de ela vai dar umas dicas para vocês com relação à parte de administração geral, tá? Então já tá com um tempinho aí que ela tá trabalhando nessa parte aí, nessa área, com as mentorias dela. E essa parte de administração geral, gente, é complicada. Por quê? Porque não é legislada, né? Não existe um manual de administração geral, não existe uma lei de administração geral. Você tem o quê? Estourando o Decreto-Lei 200 lá, de 67, para ter um norte, assim. Mas essa parte é bem complicada, são muitos livros. Até quem já é especializado na área tem dificuldade com a gama de doutrina que vocês têm, tá certo? Agora, sim, dica de alunos de concurseiro que já passaram em 30 concursos, isso aí, gente, aí não tem livro que traga, né? Foi por isso que eu trouxe a Maria aqui, tá certo? Então, bem-vinda aí, Maria. Fale aí com seus meninos, tá? Dê uns toques aí para ele, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de AFO também. Bem, então, gente, boa noite, né? Eu tinha até falado para o pessoal da mentoria lá do Prime, que eu estava dando sobre a Assembleia, e a administração ainda não estava na grade, porque ninguém sabia muito como é que ia vir, né? A Assembleia era novo, o último era 2011, nem tinha tido para nível médio, né? Só tinha tido para nível superior. E aí eu tinha falado, gente, eu acho que vem a administração, nem que seja que o SESC pode ser assim, a administração pública. Normalmente o SESC bota a administração pública, aí ele joga o mundo lá dentro. Bota a Isso. administração E foi o que aconteceu para nível médio, que está bem aqui. Já estou vendo isso. e a administração geral, e agora ainda tem botado umas novas tendências aí, como transparência, como controle social, tem vindo isso nos editais de administração, onde eles jogam em administração logo. Tem onde jogar, joga em administração, né? Já é complicado o suficiente. Mas aí, pronto, aí veio a E aí administração. a parte. Ei, Maria, e aí a parte que tu samba, né? Porque o que tu passou para auditor é controle social, não é? Na Controle CGE? social. Foi Pronto, meu filho, você tá falando com a pessoa certa. esse cargo mesmo. Pois é, então, aí veio a administração para praticamente todos os cargos, né? Só não tem o pessoal do direito, da informática e da gramática, né? Língua portuguesa. Tem para o nível médio, na parte específica, e para todos os outros cargos, exceto esses, do nível superior, né? E aí ele botou só administração pública, mas não é, administração geral e pública, né? A gente tá E no de técnico, né? Isso, Maria? isso, que é Técnico igual. legislativo, tá? Nível médio, só para o pessoal se situar, quem tá chegando agora. É porque o de técnico, lá na parte específica, é igual o de nível superior na parte básica. Ele Ah, pegou, entendi. Pronto. Que aí já fica claro para os meninos, para eles não ficarem anotando tudo, tá? pronto, é igual. Aí, que é bem diferente, é o para administrador, que é o cargo 1, né? Especialista em administração mesmo, tem que ser formado em administração. Aí esse veio matando, né? Mas, assim, esse daqui serve para os outros, para a maioria, para técnico e para nível superior, qualquer área, as outras áreas, né? Então, ele começa com a administração pública, que é os modelos de administração pública, patrimonialismo, burocracia, gerencial, e a evolução, né? Toda essa evolução. Aí ele não pede evolução na parte da administração geral. A administração geral não tem evolução, né? Ele já vem para as convergências e divergências entre a administração pública e privada. E aí pede também, que também é de pública, governança, governabilidade e accountability. Isso é administração pública ainda. Aí aqui ele já vem características básicas das organizações formais modernas. Aí isso aqui já é administração geral, né? Pronto, essa parte eu ia até eu ia perguntar, porque já faz tempinho que eu não estudo essa parte, eu estava com dúvida. Mas quando ele traz um pouquinho ali em cima, onde tem reformas administrativas, ele ainda está falando daquela parte pública, não é isso? É da pública ainda. Da pública. Tudo aqui, o início da pública, aí ele coloca convergência e divergência, que pega as duas, né? Aí governança, governabilidade e a contabilidade é pública ainda. Aí quando ele começa aqui, características básicas das organizações formais modernas, aí é que começa a administração geral. E a banca, Maria, é foda, porque, tipo, ela coloca assim, evolução do Estado brasileiro, e o aluno que não tem um. Ele vai logo de quê? Para evolução da administração, né? Começa a estudar aquela parte, né? Pode acabar estudando Científica, vai vendo aquela evolução todinha lá e pega logo um livro, né? Aí é complicado, gente. complicado, é. A evolução que ele pediu aqui é da administração pública, né? Patrimonialismo, burocracia, gerencial e as reformas administrativas que teve. Aí vai ter Decreto-Lei 200 nessa parte aí, né? Na evolução, que foi uma das tentativas de reforma já, né?
Não foi a reforma, mas foi uma tentativa. Então, tem isso aí. E aí, vamos mais. Aí, pronto, aí características de estrutura, né? Que aqui é a função organização, né? É uma das funções do processo administrativo. E aí, depois ele coloca processo organizacional ainda. E aí diz planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação. Coloca de um jeito todo diferentão também o CESP. Aí o pessoal, oi, não vai cair a organização, mas já tem lá em cima, né? Já tem lá em cima. Que ele pede estrutura, natureza, finalidade, critério, departamentização, tudo isso aí é da função organização. Isso. Então, tá o processo completo. Então, tem que estudar todo o processo administrativo, todas as funções, o PODC todinho. Aí vem organização administrativa, centralização, descentralização, concentração e desconcentração. Aqui é direito administrativo. Chama a tia Lid. Aqui ele joga as coisas da tia Lídia aqui junto com a administração. Sempre que o Sérgio colocar a administração pública, ele faz essa salada mista mesmo, faz essa bagunça. Taca direito administrativo, taca administração pública em geral, tudo misturado. Quando ele não Então, coloca AFO também, né? Não sei se tu já viu que dentro de administração pública, às vezes ele coloca AFO e não traz noções de orçamento. Às vezes eles colocam dentro. Às vezes ele coloca dentro, faz essa salada todinha. Então, aqui é direito administrativo, porque em administração a gente só vê centralização e descentralização, vantagens e desvantagens de uma coisa e de outra. Mas nas organizações normais, né? Do jeito que ele colocou aqui, centralização, descentralização, concentração e desconcentração, é direito administrativo. Ó, Mari, deixa ela terminar, porque estão perguntando aí, Tice, por onde estudar? Quando ela terminar de comentar os tópicos, aí ela vai dar as dicas dela, tá? Por onde você começa, se é bom livro, o que é bom para essa parte, tá certo? Ela já está comentando assim, na metade do edital. Daqui a pouco ela fala sobre isso, tá? Pronto. Aí, outra coisa que o César coloca, gestão de pessoas na administração pública. Muito aberto. Extremamente aberto, né? É bem complicadinho. Mas quando ele coloca só assim, ele não costuma pesar a mão, não. É você ter noções mesmo de desafios, de entraves que a gestão pública tem para gerir pessoas por conta dos entraves das leis, essa coisa toda aí. Ele não pega muito pesado quando ele joga assim, não. Mas fica muito aberto, é muito chato isso. Né? Ainda colocou aqui ética no setor público, dentro de administração também. Ética no setor público, nada a ver, não é? Muito bem. Aí, e aí, assim, tu recomenda para eles estudar aquele decreto? De ética? Aquele decreto, sim. O decreto... Se vale a pena, porque... Né? Porque o decreto, primeiro que o decreto é federal. Complica. Complica. Fica complicado, né? Talvez fosse bom ler as regras deontológicas do decreto. Isso, ter pronto. Noção, né, de como que é a ética no setor público, para ter só essa noção. Acho que ajuda. Gestão de suprimento e logística na administração pública. Isso aqui seria mais voltado para a gestão de materiais, mas ele também não especificou. Então, eu acho que ajuda a parte da 866, que fala das compras. Porque você tem que entender mais ou menos como é que funciona o processo de compras na administração pública, né? Que é diferente no setor privado. Então, eu acho que aquela parte na lei de licitações, onde tem das compras, que é do 14, 15 e 16, aquilo ali dá um norte já razoável. Os artigos da 8666, tá, gente? Que ela falou aí, 14, 15 e 16. Que eles trazem justamente a definição, né? O que é uma compra, o que é, o que é um serviço, é justamente isso. Ajuda. Vamos mais. Planejamento e gestão estratégica agora. E aí você vai estudar o planejamento lá do processo organizacional todinho e ele já vai incluir a gestão estratégica aqui no planejamento. Planejamento é tudo, né? Pode vir tudo. SWOT, BSC, tudo de planejamento. Porque planejamento e gestão estratégica está amplamente aberto. E pode vir planejamento estratégico, tático, operacional, tudo. Pode cobrar tudo aqui, desse jeito que ele colocou. Então, estudar tudo de planejamento. Ferramentas da qualidade, aí tem que estudar um pouco de gestão da qualidade, né? Só pediu ferramentas, mas você vai ter que estudar um pouquinho, né? Pelo menos ele não pediu os teóricos, porque no MP ele pediu os teóricos, aí ele cobrou o nome do teórico, aí é sacanagem. Sacanagem, né? Deus é mais. Aqui pelo menos pediu só as ferramentas, então, diagrama de Pareto, Ishikawa, o PDCA, as ferramentas, basicamente, da qualidade, né? E aí, gestão de processos, aí um pouquinho de gestão de processos.
conceitos da abordagem de processo, técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos. Então, se ele especificou um pouquinho, provavelmente ele vai cobrar bem. E gestão de processos é o pau que rola, porque, tipo, é a moda do tribunal agora. Tudo Pois agora é. é mapeamento de processos, é gestão de projetos. Então, gente, é modinha. Só o que tem agora, pelo menos aqui no TJ da Bahia, essa parte de gestão de projetos e gestão de processos, ela é uma parte que o tribunal está batendo mesmo. Antigamente, gente, a área fim, né, os desembargadores, o presidente, não sabia nem o que era planejamento estratégico. Ele não estava nem aí, ele estava voltado para a área fim. Agora não, gente. Agora a parte estratégica voltou, é foco realmente da gestão do Poder Judiciário. Então, tem diversas resoluções do CNJ sobre planejamento estratégico, sobre gestão de processos. Então, é um assunto que está caindo muito, porque ele pode trazer muito como situação prática, né? Uma vivência, né? Uma questão hipotética. Então, é bom. Na prova do MP, o SESP numa das assertivas, ele falou, acho que ele falava de IBSC e ele estava usando, ele não mencionou que estava usando, mas ele estava usando um dos indicadores de desempenho que o MPCE tem lá no seu planejamento estratégico lá. No planejamento estratégico, né? Eu lembro. MPU também cobrou, porque ele cobrava o planejamento estratégico do MPU, né? Estava no edital. Mas, de qualquer maneira, ele poderia cobrar. Sempre que tem essas coisas de planejamento estratégico e essas ferramentas todas, é bom dar uma olhada e ver se o órgão tem um mapa estratégico desse, um BSC, é bom olhar, é bom ter uma noção. Mesmo que não esteja no edital, é bom ter essa noção, né? Ajuda. Isso. Aí, vamos mais. Sistemas de gestão da qualidade e certificação ISO 9001. Essa aqui é procurar no Google mesmo, né? As certificações ISO, eu acho que dá para encontrar alguma coisa. Até banco de questão sobre isso é complicado, né? É complicado. Até para procurar a questão sobre isso aí, você vai catar, vai achar ali umas 10 questões no máximo. Eu nunca estudei ISO, nunca estudei, mas acho que dá para encontrar fácil. Aí lá vem as modinhas do SESP também. Governo eletrônico. Gestão por resultado até nem tanto, né? Já está moda há mais tempo, mas aí, aqui no final, transparência e controle da administração pública, controle social e cidadania, comunicação na gestão pública e na gestão de redes. Transparência e controle da administração pública é muito bom você ficar muito fera na parte da Constituição, que fala sobre controle, que é lá do artigo 70 e seguintes, né? O artigo 70 da Constituição. Aí, isso, até o 75. Da 70 ao 75. Aí a LRF tem muita coisa de transparência também, né? Até a 131. 48 ao 49. E a 131 veio alterando a LRF, né? Também, sobre transparência. Isso. É importante. Eu lembro que na CGE caiu uma questão sobre essa 131 e caiu uma questão das disposições finais da lei. Misericórdia, gente. Das finais da 131, que regulamenta a transparência da LRF, né? Uhum. Quando ele quer, né? Pois é por aí. E com certeza tu acertou, né, mulher? Fala pro povo, fala. Primeiro lugar de auditor, gente. Tu acha que ele errar essa questão? Claro que não. Eu não esqueço, porque eu achei essa questão absurda. Até escrevi na prova, que é absurdo, porque ela perguntava sobre o prazo, porque os municípios tinham prazos diferentes, né, de acordo com a população. Foi isso, uma questão dessa. Eu achei um absurdo total. Mas eu acertei, porque eu tinha lido a lei às vésperas da prova. Eu deixo leis pequenas para ler perto da prova, para usar minha memória recente. Olha a dica aí, viu, pessoal? Olha a dica. Lei pequena para a reta final, né? Aí eu lembrei, não tinha como. Eu tinha lido há pouquíssimo tempo, na semana da véspera da prova. Aí eu lembrei, mas eu achei um absurdo. Porque as disposições finais você nem dá bola, geralmente, né? E caiu. Então, assim, transparência está muito em moda mesmo, essa coisa de transparência. Então, fique fera em controle da administração pública na parte da Constituição, e aí a LRF ajuda muito nisso. E a lei... E o bom, assim, Maria, porque, tipo, uma coisa puxa a outra, né? Você já está vendo controle na administração, aí você já está vendo controle em AFO, você vai repetir o assunto em direito administrativo, vai cair também em direito constitucional, então você não vai estar estudando um tópico que quando você for para outra disciplina você vai esquecer, não, né? Você vai estar vendo sempre ali.
Isso, esse tipo de tópico aqui é o tópico que você faz essa interdisciplinaridade mesmo. Justamente é um tópico bem interdisciplinar. Esse não precisa, você não vai procurar esse aqui em coisas de administração, esse tópico da transparência. Não vai, ele é um tópico que ele vem mesmo desse conjunto todo, de AFO, de constitucional, de administrativo, tudo isso. É por aí. Pronto, é essa parte, né? Aí, já antecipando, sei lá, com certeza o que é que os meninos estão perguntando é questão de material. O que é que tu indica? Se tu indica PDF, se tu indica videoaula, tu indica alguma doutrina para os meninos? Tem algum ponto aqui que, por exemplo, aqui cabe a doutrina, aqui não cabe, é perca de tempo. O que é que tu acha? Fala aí para eles. Eu acho que assim, a administração você tem que realmente estudar com o professor, com material voltado para concurso. Não vá pegar coisa acadêmica que não tem por onde. Não tem como, vai ser muito complicado. Então, assim, o PDF, que já vem todo direcionado, né? Ou videoaula, né? Dependendo do que você preferir, ou os dois, se for o caso também, né? Um complementando o outro. Mas que seja focado para concurso mesmo, né? Eu tive minha base todinha de administração com a Giovana Carranza, então super recomendo a Giovana. Mas também já vi outros professores também muito bons, né? Rafael Barbosa, recomendo. Deixa eu ver mais. Xavier também, Rodrigo Ah, e Renault. Xavier, eu gosto muito de Xavier, de estratégia, né? Isso, Rodrigo Renault. Então, assim, tem que ser um professor voltado para concurso. E materiais também voltados para concurso. PDFs, né? Coisas assim, bem enxutas, já pontuais. E se Porque você com for o pegar, livro vai se perder, né, no meio do caminho. se perder, é. Se E for outra, não atrás de vai 20, achar não vai achar nem no sumário o que tem no edital. É a grande dificuldade para quem quer administração geral estudar com um livro, né? Porque geralmente assim, os administradores que já estão saindo da faculdade, estão ali com a cabeça fervendo de doutrina, são muito bons na doutrina, mas talvez não consiga nem associar o tópico do edital com o sumário. Porque a banca não isso. facilita nisso, né? Não facilita. Especialmente quando ela joga assim, administração pública, que aí ela joga tudo dentro. É pior ainda. Porque o de administrador tá pancada, mas tá separadinho, né? Tá tudo separadinho. Tem administração geral, tem gestão de pessoas, e aí tá pancada. Tem gestão de Tem projetos, tudo, é gestão de... uma graduação, né? Tem tudo. Você sai Pesado. da prova já com o diploma. O de administrador veio pesado, viu? E ainda inovou, ainda colocou aí informação gerencial e colocou muita coisa de TI dentro. Tá bem pesado. Puxado, né? Deixa eu só te falar uma coisa rapidinho, ó. Já vai fazer 1 hora de live, aí tu sabe que encerra, né? Com 1 hora. Então, já vou avisando aqui pro pessoal. Eu vou encerrar rapidinho e já abro uma nova. Aí tu já convida de novo para tu entrar e continuar a partir daqui, pode ser? Tá bom. Porque senão ele fecha, assim, com 1 hora fecha do nada. Aí eu já tô avisando pros meninos que eu vou encerrar a live e já vou abrir uma nova e tu já entra comigo logo em seguida pra gente continuar, tá? Porque aí eu vou entrar com as dicas de AFO também. E tu termina as tuas, pode ser? Tá bom, pode ser. Viu, pessoal? Vou encerrar aqui, já vai vir uma nova e vou deixar salvo, tá bom? Leandro, desses assuntos todos do edital de técnico, quais a CESP mais ama? Ah, para nível... Vou falar, viu? Deixa eu só voltar, Camila. Fechar aqui.